E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aí no canal mais uma vez, desta vez com um conteúdo bem legal, diversificado. E o tema é: eu não acho que Deus existe. E antes de nós darmos seguimento, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, que você venha se inscrever no canal para nos ajudar, compartilhe nossos vídeos, deixe um joinha, deixe um comentário, ative o sininho de notificação. Você fazendo assim, a plataforma vai entender que esse vídeo foi de relevância para você. Que se for de relevância para você, ele vai indicar também para outras pessoas. Tudo bem? E agora eu tenho certeza que vai vir o seu primeiro porquê. E por que eu não acho que Deus existe? Eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, a palavra acho não é certeza de nada. Eu não acho que Deus existe porque a palavra acho não é certeza. Acho quer dizer o quê? Suponho, né? Eu penso, suponho, penso, considero, né? Opino. Isso é o significado de acho. Todo acho não é certeza. Toda vez que a gente ter certeza de alguma coisa, não temos que colocar a palavra acho. Porque o acho, ela soa como dúvida, ou dúvida, é uma dúvida. Então eu não acho que Deus existe, né? E eu poderia usar a palavra convicção. Também a convicção também não é certeza de nada, a convicção. Porque a convicção ela é uma crença, né? É uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo. É uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo que alguém acredita. Algo que você acredita. Né? É uma opinião, ou seja, um convencimento. Então, isso é uma convicção. E nós podemos ter convicção de muitas coisas. Muitas coisas mesmo. E, no entanto, não quer dizer que isso é verdade. Nós podemos até ir na questão das religiões, porque quando fala de Deus, né, Deus é mais bem-vindo como se fala, no meio evangélico, né? É muito estudado sobre Deus, tem teologia, muitas teologias a respeito, né, de Deus, e muita gente, né, todo mundo já viu falar, somente no Brasil, né, de Deus, né? Na verdade, em quase todas as religiões, quase todos os seres humanos já viu falar, né, que Deus é algo supremo, né, alguém supremo, é o criador do universo, é o todo-poderoso, é o Eloí, é o Exadai, é o Edonai, é o Eu Sou. Tem vários nomes que é dado a esse Deus que muito atribui, né, que podemos atribuir como criador do universo todo-poderoso, que todo converge através dele. Mas eu não posso ter convicção a respeito de Deus, porque a convicção não quer dizer verdade, é uma crença. Né? Igual na questão de religião, existem muitas religiões, milhares de religiões. Podemos até pensar em alguma, né? Não vou citar para o vídeo não ficar muito longo, mas muitas religiões existem no mundo. Mas se a gente for ver, tem muitas religiões falsas, muitas religiões falsas. E o verdadeiro só pode ser um. Só pode ser um, o verdadeiro. Então, mas em todas elas, se for preciso, os seus devotos, né, os seus fiéis dão a vida, se for preciso, para defender a sua crença, né, a sua convicção. A convicção é a crença, é a defesa, é o convencimento daquilo que você acredita. Não somente em religião, mas em todas as coisas que você acredita. E você não dá o braço a torcer, e você usa suas filosofias, suas ideias a respeito. E principalmente eu acho. Não posso achar que Deus existe. Você também não pode achar que Deus existe. Porque nós achamos muita coisa. Muitas vezes a pessoa acha, eu acho que o meu marido não me trai. No final, esse acho não pode ser mentira.
Eu acho que eu sou assim, eu sou assado. No final, não costuma dar errado? Quantas coisas, pensa aí você, quantas coisas você já achou que seria assim, seria assado, né, pensando a curto prazo ou pensando a longo prazo? Né? Você nunca se decepcionou na vida por achar, por não ter a certeza, mas você achava que era, e você, no entanto, ficou, né, firme naquilo ali, aquilo, esse acho te manteve tranquilo até você perceber. Então, muita gente no final, muita gente vai perceber a verdade. Muitas religiões por aí, no final, vai perceber a realidade, porque existe a verdade. Existe a verdade para salvação, principalmente para salvação. Nós estamos falando do espiritual agora, né? Então, assim, no final, muitos, por causa desse negócio de acho, desse negócio dessas convicções, no final vai se decepcionar feio, porque no final, convicção é que nem aquilo que eu falei. Você acreditar, não, eu acredito que a minha mulher nunca me traiu, nunca vai me trair, não me trai. Não, eu acredito que é assim, assado, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Isso é assim. Antes de você tomar conhecimento, você tem convicção que você, se preciso for, dá mesmo até a sua vida. Mas quantos nunca se decepcionaram? Já se decepcionaram no final. Não era assim. Entendeu? E outra coisa, Deus, ele não existe mesmo. Eu tenho certeza que Deus não existe, porque o existir significa ter presença viva. O que significa existir? É viver, passar a existir a partir de um período. Por exemplo, eu existo, eu não existia, mas a partir de 1986, eu nasci e estou existindo até hoje. Uma hora eu vou parar de existir, vou morrer e vou parar de existir. Você existe. Esse copo aqui eu estou vendo que existe. Tudo que você consegue ver, né, existe. Mas Deus não existe. O Deus, ele não existe. Deus, na verdade, ele não existe. O Deus, ele é. A existência, né, de Deus não existe. Deus não existe. Deus, ele é. Deus, na verdade, ele não existe. Deus, ele subexiste. Deus, ele subexiste. Já viu falar na subexistência? Deus, ele é da subexistência. Ele subexiste por si só. Entendeu agora? Para você que acredita em Deus, você que estava tentando entender, Deus, ele subexiste. Aquele que existe por si só. Nós não podemos pensar assim, que Deus, ele veio à existência. Deus, ele sempre existiu. Conseguiu entender? Deus, ele sempre existia. Deus, ele existia antes da criação do céu. Deus, ele existia antes da criação da terra, do mar, do céu, da terra, do mar, de tudo. Bem antes. Aí a sua mente agora deve ter dado um nó. Deus, ele sempre existiu. Entendeu? Aí você deve me perguntar, mas como que você tem certeza que Deus existe? Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Ele existe. A certeza, ela vai além da fé. Sabia que a certeza vai além da fé? A certeza, ela vai além da convicção. Quando alguém te perguntar se Deus existe, não fala que você tem convicção, não. Não fala que você, né, você acha, fala, eu tenho certeza que Deus existe. Talvez para você que está me assistindo, você não acredita que Deus existe, porque você, né, quer provar que ele existe. Mas eu já provei que ele existe. É por isso que eu tenho certeza. Eu não preciso de ter fé. Muitos acreditam que Deus existe pela fé. Mas eu já acredito,
né, sem precisar de usar a fé. Eu uso a natureza. Porque muitos usam a fé através da Bíblia para acreditar, né, que Deus existe. Que nem lá em Hebreus fala, né, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí muitos precisam de ouvir muitas pregações, de ouvir muitos testemunhos, de alguém falar que ouviu a voz de Deus, precisa de alguém falar que foi até o céu, né? Igual o apóstolo Paulo diz que foi até o céu, e tem essa passagem na Bíblia. Muitos falam que, né, morreu e andou em ruas de ouro, andou com Jesus, sentou no colo de Jesus, né, viu não sei o que lá no céu. Outros falam que o anjo levou ele até o inferno, falando para ele não pecar, para não ir para o inferno, entendeu? Outros têm sonho, falando sobre que, né, aconteceu o arrebatamento através do sonho, ela ficou, ela subiu, e precisa dessas coisas, né? Precisa de ouvir ensinamentos, né? Ou tá lendo a Bíblia, mas eu acredito na existência de Deus, eu tenho certeza na existência de Deus sem precisar de usar a Bíblia. Mas como assim eu preciso, se você não precisa, Solivan, de usar a Bíblia? Só de olhar para a natureza, gente. Só de você olhar para a natureza. Como que esse mundo vê a existência sem ter um ser supremo, um ser maior, um ser todo poderoso, onde ninguém vê alguém mais poderoso do que esse Criador? Porque esse alguém que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o ser humano, criou tudo que existe e dá sabedoria para o ser humano, só pode ser esse Deus que nós pregamos, que muitos pregam por aí, só pode ser um Deus. Esse Criador, esse Supremo, esse Todo-Poderoso, esse Excelentíssimo, esse El Shaddai, Edonai, Eloí, aquele que está sentado no trono com o pé sobre a terra, aquele que sabe todas as coisas, vê tudo, está em todos os lugares. Só pode ser Ele. Mas como assim, Salvador? Me explica. Você já viu a complexidade do mar, da água no mar? O rio entrando, todas as águas do rio para dentro do mar, o mar nunca se enche. Eu vou falar só algumas coisas. Você já viu como que é formado um feto no ventre de uma mãe? Né? Como que esse ser humano se desenvolve? Como que é o sistema? Você já observou como que é o sistema do seu corpo? Ó, pra você ver eu piscando aqui. Ó, levantando o braço. Mexendo com a boca, raciocinando e falando ao mesmo tempo. Você já parou para pensar o movimento do seu braço, do seu pé, você andando, dois pés, uma pessoa com dois ganchos assim andando e não caindo, e não ter nada escorando nele de um lado, escorando nele do outro, né? O sangue circulando no seu corpo, você fazendo um monte de coisa, os ossos, já viu como os ossos se formam no corpo de uma criança? Se você não sabe de onde vem esses ossos, já viu como que é essas coisas, essas complexidades? Você já parou para como se fala, fazer um paralelo do planeta, né, da criação desse ser, que eu não acredito que foi uma explosão do Big Bang, sei lá como que se diz lá, né, que eu não acredito na evolução que o homem veio do macaco, não existe isso, o homem vindo do macaco. Você não pode acreditar nisso. Você já parou para ver essa complexidade entre a sabedoria humana, pelo que o ser humano cria, e pela complexidade do mundo? Porque só pode existir algo além do mundo que controla o mundo. Não tem como ter alguém, né, dentro do mundo que fez o mundo. Não tem como. Porque você vê, o robô é controlado por dispositivo, por pilha, por bateria, ou por energia, ou por sistema, né, o sistema que o ser humano controla, ou o robô se autocontrola, mas mesmo assim, você já imaginou, já parou para pensar que o ser humano que cria o robô não consegue criar um robô igual ao ser humano, ou criar um ser humano? Você já parou para pensar? Cria boneca idêntico, faz uma pele que é idêntica à pele do ser humano, pode até fazer um osso ou usar matérias, mas tudo aquilo que o ser humano usa para criar algo, ele está usando a matéria do que já está pronto. Então o ser humano não pode ser. E se existir, se você acreditar que existe
que o mundo foi feito assim de qualquer maneira. Como que pode algo tão perfeito acontecer por acaso, do nada? Não tem que existir alguém por trás? E eu acredito que existe um sistema, mas esse sistema é o próprio Criador, que é o sistema do mundo. Ele que controla tudo, que governa tudo. Você acha que esse vento, de onde vem o vento? Não tem que ter algo além do mundo? Você já parou para pensar nisso? Não tem que ter algo além do mundo? Então, essa é a certeza de que existe um Deus. Aí, mas o Deus, ele independe, ele não depende, ele independe de qualquer coisa de que o ser humano olhar e falar assim, não existe Deus, não. O ser humano às vezes quer falar assim, não, Deus ele só existe, só poderia existir se o mundo fosse assim, se o mundo fosse assado. Ou seja, alguém pode falar assim, não, se o ser humano vivesse feliz, sim, Deus existia. Se não existisse morte, pessoas inocentes morrendo, sim, eu acreditaria que Deus existe. Mas e aí? Isso muda? Muda alguma coisa? Não muda alguma coisa. Deus ele não precisa de entendimento humano, né? Ou seja, de causas ou de efeito. O ser humano não consegue entender. Se o ser humano conseguisse entender Deus, Deus ele não seria Deus. O ser humano, eu costumo dizer assim, o ser humano tentando, né, entender Deus seria alguém querendo pegar toda a água do mar e colocar dentro de um copo, ou colocar dentro de um rio. Essa é a resposta de a gente tentar procurar uma causa para falar assim, Deus existe. Talvez esse motivo que você procura para falar que Deus existe ou Deus não existe é o simples fato de você ser pequeno demais, de você ser pequeno demais diante da grandeza de Deus. Já pensou? Se a gente entendesse Deus, a gente conseguiria fazer as coisas que Deus fez, conseguiria fazer esse mundo, controlar esse mundo, refazer alguma coisa que Deus fez na perfeição. No entanto, o ser humano só destrói. Então, assim, independe de qualquer coisa. Né? Independe. Né? Entende? Tenta entender. Tenta aceitar, não tente entender. E se você chegou até aqui, nesse finalzinho, eu peço a você, se você entendeu alguma coisa, se somou de alguma maneira, ou talvez se para você não servir, você acha que vai abrir a mente de alguém, vai servir para alguém, compartilhe esses vídeos, pelo menos inscreva, por gentileza, para me ajudar, não custa nada, e aí você estará me ajudando, e eu estarei orando pela sua vida, eu acredito que Deus vai estar te abençoando, de repente até te abrir o entendimento, você entender de algo que você outrora não entenderia sem o entendimento. E eu peço a você e deixo uma dica para você que queira entender. Se você acredita que esse Deus é tão supremo, tão grande, tão poderoso, tão além do ser humano, você vai entender que você precisa de orar, pedir a Deus, suplicar para que Deus te faça entender. Então eu te ajudo em oração, né? Que se você me ajudar no canal, Deus vai abrir sua mente, porque a ciência não consegue entender Deus, a ciência vem do ser humano, né? E você não vai entender a Deus, porque Deus ele é muito grande. Tudo bem, meu querido? Fica com Deus, Deus abençoa. Um abraço.